Pai Celestial. Oh, Pai querido, na verdade, Senhor, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, criou toda a natureza maravilhosa e entregou, Senhor, ao homem e à mulher, os primeiros moradores da terra, Adão e Eva. Mas tristemente, Senhor, a desobediência os separou do Senhor. E com isso, Senhor, a humanidade, Senhor Deus, foi crescendo distante do Pai. É muito triste, Pai. Mas sabemos que pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado, que nos abriu acesso à Tua presença, nós podemos desfrutar da comunhão do Teu Santo Espírito. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor não vai deixar de ouvir a quem se aproximar de Ti, Pai, com o coração aberto. Então ouve o Teu povo, Senhor. Certamente alguém que está orando, está participando neste momento, alguém que com uma dor profunda na alma precisa do Teu socorro. E o Senhor diz: clama a mim e responder-te. Talvez alguém, meu Pai, que não sabe mais o que fazer nesta vida, tendo buscado respostas ou soluções, ou uma solução em todos os lugares que pôde e não encontrou. Porque a verdadeira resposta, o poder, o verdadeiro amor vem do Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, socorrer. Pai, venha, Senhor, a operar na vida de quem está buscando neste momento, Senhor, num grito, num clamor, um socorro do céu. Pai, eu posso me lembrar do rei Davi que disse: na angústia invoquei ao Senhor, e do seu templo Ele ouviu a minha voz. Pai, o Senhor socorreu a todos os que buscaram de todo o coração, com sinceridade. Senhor, atende a oração de uma mãe aflita, de um pai, de um marido, de uma esposa, de alguém, meu Pai, que perdeu o emprego e as portas se fecharam, mas o Senhor maravilhosamente, Pai, vai à frente daqueles que confiam, lançam sua confiança no Senhor. Pai querido, toma a direção dos que estão Te buscando e socorre o Teu povo. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigada por tudo quanto temos contemplado. Palavra viva, presença maravilhosa do Teu Santo Espírito. E é impossível que o Senhor, Pai, deixe de atender aqueles que busquem com sinceridade, com respeito à Tua palavra. Ou alguém que está chegando, iniciando essa caminhada de fé, e talvez agora, meu Pai, neste momento, Senhor, ouvindo esta oração, decidiu, Senhor, e tenha consciência de que só o Senhor pode dar o socorro de que precisa. Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus dos impossíveis. É o nosso pedido. Olha para quem está Te buscando e atende o Teu povo. Pai, desde já agradecemos. E de todo o coração, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, vamos lá. Como nosso assunto é oração, mas temos outros assuntos importantíssimos, pertinentes. Eu vou iniciar falando do apóstolo Paulo, que foi um ser humano igualzinho a nós, de carne e osso. Foi o grande apóstolo Paulo que escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento. E Paulo teve a ousadia de dizer uma coisa que, será que todos que são de Jesus poderiam dizer a mesma coisa? É interessante, é muito forte. É 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Então vamos iniciar em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11,
no versículo 1. Forte, né? Então vamos lá. Quem lê comigo? Vamos ler em voz alta? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eita! Forte, não? Então, eu diria assim, ó, que responsabilidade. Sim ou não? Escuta uma, da Escola Bíblica Infantil. Veio uma menina de 6 anos participar de uma aula aqui na Escola Bíblica Infantil, pela primeira vez. E a aula era mentirinha, não, não, não. Minha boca já tem dono. Ou seja, a minha boca fala a verdade. Aí a menina levantou o dedinho e disse, tia, fala isso para minha mãe. Desse jeito. Tia, fala isso para minha mãe, que não pode mentir. Aí a tia falou, o que houve, Herança? O que a sua mãe faz? É que quando a minha tia liga lá para casa, a minha mãe aponta, quando o telefone residencial, o fixo, a minha mãe aponta para mim e diz, se for a tua tia, fala que eu não estou. A mãe ensinando a filha a mentir. Forte, né? Vamos ler de novo o que o apóstolo Paulo falou? Sede meus imitadores, como também eu. Eita! Dentro desse assunto, verdade e mentira, será que o Paulo viveu isso? Será que ele viveu? Porque ele diz que ele foi imitador de quem? De Cristo. Então vamos lá, João 14:6. Quem vai comigo? Evangelho de João, sei que vocês conhecem, mas cristãos com sabedoria não rejeitam a palavra de Deus em momento algum. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quem vai comigo? Eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, se eu sou a verdade? Diz ou não diz? Eu sou o caminho e a verdade. Agora é preciso entender, não é, irmãos, com clareza, verdade, mentira, mentira e verdade. Quem de vocês já assistiu um estudo do Missionário Soares antigo, mas é muito forte? O título é simples, é O Mentiroso. Quem já assistiu? Olha aí. Então, vocês já leram na palavra, no livro de Joel, do profeta Joel, ele dizendo assim, diga o fraco, eu sou forte. Quer dizer que se a pessoa, ela disser, eu sou tão fraquinho, não tenho força para nada, não consigo nada, ela está falando a verdade ou está falando mentira? Mentira, porque é filho de Deus. Diga, filho de Deus é forte. Está fraco, filho de Deus é forte. Agora, pessoal, está dentro de casa e dizer para a tia que não está, aí é mentira mesmo. Está dentro de casa, está dizendo, diz que eu não estou? Será que não abriria uma brecha para ser arrastada para um hospital, numa enfermidade grave, num acidente, desaparecer? Diz que eu não estou. Está com o celular na mão. Toca o celular, abriu, já viu quem é, não quer atender. Atende e diz que você ficou com o meu celular. Ou seja, diga que eu não. Repete comigo, diga que eu não. Não vai estar em lugar nenhum. Então desapareceu da face da terra, certo? Já deu lugar para o diabo. Tem muita gente que ainda não entendeu, pessoal. A mentira
É uma porta grande e violenta. E vai se tornar uma ferramenta e uma arma nas garras de Satanás contra quem mente. É diferente quando a pessoa está lutando contra uma enfermidade com uma base firme de fé, consciente de que Jesus lá na cruz recebeu aquela enfermidade, como a Bíblia diz. Verdadeiramente, a verdade. Ele tomou sobre si. Vai lá em Isaías 53 comigo. Pastora é forte, irmãos, mas é simples. Isaías 53. Vamos lá. O versículo 4 começa exatamente com a palavra verdadeiramente, ou seja, a verdade. Vai comigo? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. O verbo ser está no presente, no futuro ou está no passado? Eu sou, eu fui. Se uma pessoa que está com uma enfermidade está combatendo-a na fé purinha, uma fé viva, de que Jesus levou, ela vai dizer que ela é doente? Está vendo? Então, muita gente que é de Jesus não sabe diferenciar verdade e mentira. Aí, quando ora, Pai, me cura, que essa enfermidade não quer sair, ela não tem cura, a ciência não cura. Ô Senhor, me cura. Já está tudo errado. Tudo errado. Primeiro que deveria crescer na fé para crer no que Jesus fez. Segundo, chegar diante de Deus, Pai, me abre o entendimento, porque eu sei que Jesus levou, eu não estou conseguindo, mas a tua palavra é a única verdade, o Senhor já levou, me abre o entendimento. E aí Deus vai abrir o entendimento para tomar posse, para desfrutar daquilo que Jesus já fez e que é a única verdade. O sacrifício da cruz, ele vai acontecer ou já aconteceu? Você vê que Isaías, que escreveu esse livro, que viveu mais de 720 e tantos anos antes de Jesus vir ao mundo, ele já diz aqui que ele levou. Porque as coisas de Deus são o quê? Infalíveis. Mas o ser humano é falho. E muitas vezes confunde fé mental com fé real. O mal não sai, fica pedindo toda a vida, e depois fica na dúvida, e depois não consegue, e muitos abandonam Jesus e perdem a própria salvação eterna. É preciso saber discernir. Assiste esse estudo do missionário mentiroso, você vai ficar impactado. Mas o entendimento, irmãos. Agora vamos lá, então. Então, Jesus, ele é a verdade. Amém? Agora eu vou voltar lá no apóstolo Paulo, porque Jesus e o apóstolo Paulo são os exemplos que a Bíblia está apresentando para a gente aqui, não é? Paulo disse, sede meus imitadores. Vamos lá. Vamos de novo lá. 1 Coríntios 11, 1. Então, vamos lá. De novo. Então, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, vamos lá. Paulo está dizendo, olha que ousadia de Paulo. O apóstolo Paulo foi um ser humano, igual a você, igual um ser humano, de carne e osso, de carne e sangue. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que essa palavra, a princípio, ela nos transmite? O que ela nos
nos provoca? Ela provoca em nós o quê? Caramba, então é possível um ser humano ser um imitador de Cristo, porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo imitava Cristo. Pastor, como é que eu posso imitar Jesus se eu não tenho Jesus do meu lado, como homem? O Paulo também não teve. Os 12 apóstolos foram os primeiros chamados para o ministério de Jesus. Eles tiveram Jesus em carne e sangue, carne e osso, que estiveram ao lado dele. Aqueles 12 apóstolos. Paulo não esteve. Pedro, Bartolomeu, João, Tomé, Tadeu, todos eles ficaram. Estiveram ao lado de Jesus. O Paulo não. Jesus apareceu a ele numa luz forte e falou com ele. Então ele ouviu a voz da palavra que é Jesus. Ele ouviu Jesus. Como nós ouvimos a palavra. Se nós dermos atenção à palavra, com o coração realmente preparado para cumprir, para entender, o Espírito Santo esclarece. Então, não é difícil. Aí nós vamos compreender um pouquinho da trajetória do caráter de Jesus e da forma como ele viveu aqui na terra, ao ponto de Paulo dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o primeiro exemplo nosso aqui é Jesus, de quem Paulo foi imitador, ele imitou. Então, vamos lá. Então, primeira característica a ser imitada. Estamos dispostos a isso? Você está aqui numa escola bíblica, você está aqui numa quarta-feira para orar, para ser um exemplo para a sua família. É isso mesmo? Então, podemos dizer, Senhor, eu quero um entendimento claro, porque eu vou me esforçar e eu vou imitar Jesus. Você é capaz de dizer isso? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Quando tudo vai bem, até dá. Ninguém te provoca. Você não precisa, acionar o seu autocontrole. Você já o tem. Tem gente que tem que acionar e demora. Tem gente que precisa ligar o interruptor, mas não tem energia. E tem gente que tem energia demais, de vez em quando tem que dar uma desligada. Então vamos lá. Preste atenção. Paulo, isso aqui é a nossa base. Paulo está dizendo, sede meus imitadores. Todo mundo sabe o que é imitar. Como eu sou de Cristo. Ele diz, como eu também sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo teve a ousadia, a intrepidez de dizer, me copie, porque eu copio Cristo. Então, Paulo copiava Cristo, ele não copiava o seu amigo, ele não copiava o seu discípulo, ele não copiava o seu vizinho, ele não copiou o seu professor. Paulo tinha muito de cultura grega. Não, ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui 3 características de Jesus que o apóstolo Paulo imitou. A primeira, vamos ver, Jesus. Vamos voltar lá em Isaías 53. Só que agora no versículo 7. Isaías capítulo 53, versículo 7. Quem lê comigo? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não... Você já conseguiu isso? Alguém te provoca? Olha, claro que nós temos que falar de pessoas da convivência. Porque se fosse falar de pessoas estranhas, há uma provocação no trânsito, passou. Você nem conhece.
Você aguentou. Te deu fechada, te cortou, não deixou você passar. E achou que você era lento e te xingou quando passou. Você não fez nada, falou nada. Simplesmente de passagem. E a convivência? E dentro de casa? E na escola? E na faculdade? Não, estou falando convivência. Vizinhança. Dentro de casa. Você já sabe ouvir desaforo e ficar calado? Pastor, eu não sei, então você não é cordeiro. Então você não é imitador de Cristo. Se não é imitador de Cristo, como é que ia imitar o Paulo? Estou certo ou estou errada? Estou te fazendo perguntas na palavra. Pastor, e a senhora? Ah, meu irmão, demorei. Isso, só com muita consagração, jejum, oração, clama, mete a cara no chão, levanta de madrugada, Senhor. Por quê? Porque a boca não é brincadeira não, meu irmão. O teu coração e a tua mente tem que educar a tua boca. Sim ou não? Diga, a boca precisa de freio. Sabe qual é o exemplo que Deus usa? Eu te mostro já já, mas vamos aqui ainda. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido. Olha, quando você passar no moinho, for moído, esmagado, quando alguém te achincalhar, te humilhar, te pisar, e você conseguir manter seu coração limpo e boca fechada, parabéns, você conseguiu. Lê de novo. Quem lê? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. O que é tosquiar? Te pelar, te deixar exposto, te envergonhar, te deixar despido. Tosquiar. Arrancavam a lã da ovelha todinha, ela ficava no couro. Quem sabe o que é tosquia? Tem tosquia em máquina. Máquina zero. A ovelha fica carequinha, ela fica pelada. O que significa isso? Vergonha. Te humilharam, te envergonharam. Olha, pastor, de vez em quando até dá para segurar, mas constantemente não. Aqui está explicando que é perante os tosquiadores. Se é 1, 2, 5, 10, 15, 500 vezes, não importa. Importa que é perante os tosquiadores. Tem gente que se sente por cima, tem gente que se sente superior, tem gente que é orgulhosa, tem gente que é vaidosa, tem gente que é prepotente, tem gente que é altiva. E aí? E se Deus colocou na convivência? Eu não aguento, eu peço. Se for emprego, eu peço demissão. Vai pedir demissão a vida toda. Se Deus quiser passar você no moinho, vai dizer assim, quero você... ovelhinha. Ah, pastor, eu não vou aguentar. Então corre o risco. Só ovelhas irão para a direita. Bodes. 3 características da ovelha: mansa, pura e obediente. 3 características do bode. Vai, você já conhece, já fez esse estudo. Fedorento,
traiçoeiro, e violento. Só estou apontando 3. Tem mais. Violento, traiçoeiro e fedorento. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Ser bode ou ser ovelha? Pastora, não é escolha? É sim. É porque Isaías está fazendo uma comparação. O Espírito Santo está dizendo, como ovelha. Somos seres humanos. Temos nervos. Temos raciocínio lógico. Mas Jesus agiu como ovelha. Ele era homem. Diga, Jesus, homem. Diga, Jesus, homem. E toda vez que você escrever Jesus, homem, não esquece, hein? Assim como o nome próprio é com letra maiúscula, Jesus, homem, o H também é maiúsculo. Porque ele é o único filho de Deus. Então vamos lá? Diga, Jesus, homem. Diga, foi como ovelha. Como ovelha muda? Como? Como eu ajo quando passa a tosquia? Quando alguém envergonha, pisa. Se todo mundo, irmãos, que é de Jesus, aprendesse e colocasse isso em prática, não ia ter briga dentro de casa, não ia ter briga com vizinhança, não ia. Sim ou não? Segunda característica de Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Segunda característica de Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Quem lê a segunda carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Aqui está ressaltando que Jesus foi o quê? Então diga, segunda característica, obediência. Vamos fazer o teste e ver se nós somos realmente obedientes. Como Jesus foi obediente a Deus, ao Pai. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Quem é capaz de afirmar isso com toda segurança? Também ninguém aqui bebeu o juízo de dizer que Jesus foi desobediente, porque não foi. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, o Pai mandou para isso, eu vou cumprir, vou obedecer. Quantos de vocês sabem que até na forma de falar, Jesus só falava o que o Pai havia ensinado? Está lá em João 8, dá uma olhadinha. Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 28. Quem lê comigo? Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo. O Pai ensinou Jesus e ele obedeceu? Ele obedeceu? Digam amém bem forte. Amém. Então, primeira característica de Jesus foi ovelha. Segunda, foi obediente. Quando teu pai te dá um bom conselho, você obedece? Quando a palavra de Deus te dá um mandamento, você obedece? Você entendeu o que é mandamento. Você entendeu o que é mandamento.
Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando estava preparando Timóteo, que era jovem, para o ministério, para uma liderança, Paulo disse para Timóteo assim: foge das paixões. Tem gente que se apaixona por carro, aí não tem o dom da prosperidade, se endivida todo para ter o carro que quer. Está em obediência ou desobediência? A ninguém devais coisa alguma. E sabe por que Deus não dá muitas vezes? Não é porque Ele é contra, não. É a razão pela qual quer. Às vezes é para ostentar. Você já viu que tem de gente que gosta de postar na internet, que está com uma Ferrari? Tem gente que é vaidosa demais, orgulhosa demais. Demais. Aí não tem, aí mesmo sendo de Jesus, não tem o dom da prosperidade. Por quê? Porque não obedece a palavra. Deus sabe que não quer obedecer. O orgulho toma conta, a vaidade toma conta. E aí se vira para ter. E depois é interessante que abre a boca dentro das igrejas para dizer assim: eu tenho um testemunho para dar, um triste muito, está todo endividado, mas está lá o carrasco. Não é obediente, porque se fosse obediente, se quebrantava quando ouvisse um ensinamento, um mandamento, uma mensagem sobre a simplicidade. Não, eu vou ter o que Deus me dá. Se Ele quiser me prosperar, o dom da prosperidade está aqui, eu vou buscar de Deus. Eu vou esperar nele, mas eu não vou tomar frente de Deus. A ninguém devais. Vocês viram a estatística agora, que saiu agora no início do ano, de que o Brasil é um dos países em que há o maior número de endividados do planeta? Quem assistiu essa reportagem? Uma reportagem séria, com uma estatística de que o Brasil é um dos países que tem o povo mais endividado do planeta. Por que isso? Aí Deus vem e diz assim: a ninguém devais. Aí quando você prega isso, caramba, querem bater na gente. Teve uma pessoa que entrou no Zap e botou uma mensagem assim: pastora Gorete, o meu parente tal é membro da sua igreja. Eu quero que a senhora o convença de fazer um empréstimo. Eu que prego a ninguém devais coisa alguma. Eu contei para vocês. Pastora Gorete, seu perfil não combina com uma Fiorino. Quase que eu disse: o que você tem com isso? Se Deus te deu, glória a Deus. Se Ele não deu, não tome a frente dele. Busque. A ninguém devais. Deus não vai ter prazer em quem passa por cima da palavra dele. Então, segunda característica de Jesus, que Paulo imitava, porque ele disse: é de meus imitadores como eu, também eu sou de Cristo. Qual é a segunda característica? Você vê que até no falar, Jesus obedecia ao Pai. Ele não usava argumentos próprios. Vocês já viram quando Jesus repreendeu Satanás nas tentações do deserto? Está escrito. Ele falava o quê? Está escrito. Ele nem usava argumentos próprios. Ou seja, eu me submeto ao Pai em tudo. Eu falo o que o Pai me ensinou. Está aqui. Tem cristão falando gíria. E depois diz: não, sou santo. Santarrão. Pastor, escola bíblica. Nós vimos lá em Filipenses: obediente até a morte, morte de cruz.
Agora vamos lá, agora vamos para a terceira característica de Jesus, homem. Diga, Jesus Cristo, homem. Por isso que Paulo diz que imitou, porque Jesus viveu como homem. E como homem, ele foi cordeiro, ele foi obediente em tudo. Não é? Diante dos tosqueadores não abriu a boca. Irmãos, quem de vocês já estudou a importância do silêncio com sabedoria? Quem já estudou isso? Espera aí, por onde você tem andado? Caramba, volta e meia temos uma temporada aí. Pastor, depende, gente. Quando alguém te faz perguntas e você não responde nada, tá me provocando. Espera aí. Aí tem que ter o discernimento. O Espírito Santo diz que a resposta branda desvia o furor. Mas tem um momento diante dos tosqueadores. Então tem que ter o discernimento espiritual. Mas vamos lá. Vamos para a terceira característica de Jesus que Paulo imitou. E como imitou? Irmãos, Jesus era homem de oração. Então diga assim: o Senhor Jesus, como homem, em carne e sangue, levou uma vida de oração. Até acordava de madrugada para orar. Olha que coisa, que exemplo. Vai comigo. Marcos 1:35. Quem lê comigo Marcos 1:35? E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali... Alguém da tua casa já percebeu que você ora de madrugada e já criticou você? Quem já foi criticado por orar de madrugada? Eita! Quanta gente levantou o braço. Caramba, se tivesse uma câmera... Você foi criticado. Pô, você até de madrugada você nem dorme. Por quê? Porque você sente necessidade de estar junto de Deus, de derramar seu coração, de buscar. Ou até em momentos de lutas, a tua fé cresceu. Você vai ao Pai, sabe que naquele momento você está à vontade, ninguém vai te chamar, te procurar, te incomodar, e você fica ali diante de Deus. Olha Jesus. Jesus levou uma vida de oração. Mateus capítulo 14, vai comigo. Voltando. Está pertinho, é só voltar. Mateus capítulo 14, versículos 22 e 23. Mateus capítulo 14, versículos 22 e 23. Quem lê comigo? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, olha quantas horas Jesus ficou ali diante do Pai. O quê? Orando. Diga, Jesus orava. Diga, Jesus orava. E orava para valer e orava muito. Será que agora já temos aí uma panorâmica, pelo menos uma panorâmica, se nós somos imitadores de Cristo, para podermos dizer, como Paulo disse? Porque às vezes a família critica, irmãos, porque o diabo tenta. Você está muito fanático, você só quer saber de igreja, você fica com a Bíblia aberta, você levanta de madrugada para orar. Deus está trabalhando, você está orando por eles, porque a hora que os olhos espirituais deles se abrirem, eles vão dizer assim: ai, quantos erros eu cometi. Sim ou não? Aí eles,
Quem de vocês aqui demorou a se converter e criticava alguém que era convertido de verdade? Tá aí. Tá vendo? Aí, se converteu e sente uma necessidade de orar, vai orar, aí fica até com vergonha, né? Meu Deus, como eu critiquei minha esposa, né? O marido diz assim, né? Critiquei minha mulher porque vivia orando, agora eu sinto essa necessidade de orar. Ou o contrário, né? A mulher se converte, não se converteu, o marido se converteu primeiro, né? Esse homem só quer saber de igreja, esse homem só quer saber de orar. Aí quando ela se converte, fica com uma vergonha. Assim, meu Deus, sente necessidade de orar. Quem ama a Deus tem prazer em orar. E quem é intercessor? Eita! Então eu vou complementar essa terceira característica de Jesus. João 17, vai comigo. João 17. Vamos lá no título. O título do capítulo 17 de João diz o quê? Vai comigo. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Aí ele começa, vai no versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são... Dá uma paradinha. Você ora todo dia pela sua família? Porque quem não ora, não pode dizer que é imitador de Jesus. Jesus levou uma vida de sacerdote. E com a sua morte e ressurreição, ele passou a ser o único sumo sacerdote do Novo Testamento eternamente. Todo sacerdote é chamado para orar. Paga o preço, leva uma vida de oração. A pergunta é, você está levando uma vida de oração? Olha, pastor, eu vou falar a verdade, não sou muito de oração. Então você não é sacerdote. Então você não pode dizer o que o Paulo falou. Paulo disse, sede meus imitadores. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás, um senhor que se converteu no meu ministério, disse, pastor, o dia que a senhora me permitir, eu gostaria de dar o meu testemunho da minha mãezinha. E eu falei, com certeza. Teve um certo dia que eu falei, irmão, dá o testemunho. E ele disse assim, pastora, eu era um homem de farra, eu era de escola, eu era de bagunça, de bebida, de farra, de tudo que não presta. Ele disse, eu chegava às vezes de madrugada em casa, a minha mãezinha estava na sala, de joelhos, inclinada no sofá, orando e chorando. Jesus, salva meu filho. Tira meu filho dessa vida suja. Tira meu filho. Jesus, salva meu filho. Aí ela aprendeu. É a minha herança. Senhor, o Senhor diz que a minha geração vai ser poderosa na terra. Senhor, toma meu filho pela tua mão. Ele disse, pastor, algumas vezes eu chegava bêbado, mas eu ia de pontinha de pé. Eu saía para ela não perceber que eu tinha chegado. Daqui a pouco eu escutava ela chorando. Ela chorava diante de Deus e eu sabia que era por mim. Um dia, eu entrei para o meu carro, quem chorou fui eu. Chorei e falei, olha o que eu estou fazendo com a minha mãe. Olha o que eu estou fazendo com a minha mãezinha. Ela preocupada nem ora, fim de semana. Todo fim de semana, trabalhava a semana toda. Mas fim de semana ia para farra. Não queria saber, ia para farra. Ela ia para a igreja de dia e passava a madrugada orando. Ela sabia que ele estava na farra, que ele estava em risco. Ela dobrava o joelho e orava por ele. Chorava diante de Jesus por ele. Ele disse, o choro dela me deu uma dor por dentro. Eu disse, eu não posso fazer isso com a minha mãezinha. Minha mãezinha sofrendo por minha causa, coisa que eu posso resolver, eu posso mudar. Ele disse, pastor, eu não aguentei. Esperei ela acabar de orar. Agarrei ela, abracei o pescoço da minha mãezinha chorando muito. Falei, mãezinha, eu não vou fazer você sofrer mais não. Pastor, eu nunca mais fui para bagunça. No domingo virei para minha mãe, falei, mãezinha, me leva para a sua igreja.
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui estão 3 características de Jesus. Espera aí, vai ter o desfecho. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, como também eu sou. Olha só, irmãos. O apóstolo Paulo, nas epístolas, é um dos que mais apresenta a carta, o livro de Atos dos Apóstolos. Você vê Paulo apanhando, levando surra mesmo, por pregar o evangelho. Depois que Paulo se converteu, Saulo se converteu a Paulo. Saulo era judeu, perseguia os cristãos na ignorância espiritual. Aí ele se converteu, Jesus apareceu a ele. E ele se tornou uma nova criatura. Dali em diante, Paulo vai ser perseguido por pregar o evangelho. Alguma vez você vê em Atos dos Apóstolos ou nas epístolas o Paulo batendo em alguém? Você vê? Não. Então pode-se dizer que Paulo foi cordeiro, ovelha, certo? Sim ou não? Para Paulo dizer que ele é imitador de Cristo, sabendo que Jesus era obediente a Deus em tudo, então ele foi o quê? Obediente a Deus em tudo. Ele passou a obedecer a Jesus. E a terceira característica eu quero mostrar para vocês, todos vocês conhecem, mas é muito importante ressaltar isso. Paulo levou uma vida tão intensa de orações, que é difícil você ver ele iniciar uma epístola às igrejas, aos cristãos, em que ele não diga, é difícil você ver, porque ele diz logo assim, né? Não cesso de orar por vós, não cesso de fazer menção de vós nas minhas orações. Quem já leu isso? Gente, as orações de Paulo sacudiam o inferno. O diabo não suportava ouvir Paulo orar. Por que eu te digo isso? Porque quando Paulo orava para valer, irmãos, a terra tremia. Tudo se abalava. Paulo e Silas foram presos. Deviam estar chorando, revoltados. Não. Paulo estava louvando, adorando a Deus e orando. Vai lá em Atos 16, 25. Atos 16, 25. Quem vai comigo? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram, vai comigo, e logo se abriram todas as portas e foram soltas. Houve o que no calabouço? Houve o que naquele presídio? Um terremoto, porque eles foram presos injustamente, irmão, só por pregar a palavra. Por pregar a palavra. Eles não foram presos porque eram malfeitores, eles não foram presos porque eles fizeram mal a alguém. Não, eles foram presos porque eles eram pregadores. Satanás não quer ninguém falando de Jesus, não. Satanás não suporta que alguém está preocupado com ganhar a sua família para Jesus, orando pela sua família, orando pelas pessoas serem salvas. O diabo vai fazer de tudo para você calar a boca, para você não orar. O diabo vai fazer de tudo para te provocar, para você dar mau testemunho, para depois dizer assim, aí é crente, aí é evangélico, aí ó. Ovelha obediente e de oração, tá? Agora eu vou provar para vocês. Satanás se desespera quando alguém decide ser imitador de Cristo de verdade, pelo que entra no coração. E aí, pastor, queremos isso? Então vamos lá. Quando Jesus terminou o seu jejum dos 40 dias, o diabo tentou. Jesus, está escrito, ficou firme na palavra, não cedeu para o diabo 1 milímetro sequer. O que aconteceu? Os anjos de Deus vieram e serviram. Então diga assim, os anjos conhecem Jesus. Então os anjos conhecem os imitadores de Cristo.
Os anjos conhecem, mas os demônios também conhecem e muito bem. Atos capítulo 19, vai comigo? Está pertinho. 17, 18, 19. Versículo 13. Quem vai comigo? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: vai comigo, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos. E foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era... O que o demônio-chefe desse grupo de demônios que manifestou nesses rapazes disse bem? O que os demônios disseram? O demônio disse o quê? Conheço Jesus e bem sei quem é. Os demônios dizem: conheço Jesus e sei bem quem é a Maria, o José, a Josefa, o Joaquim, o Manuel. Conheço Jesus e bem sei quem é. Somos observados pelo mundo espiritual. A pergunta continua: somos imitadores de Cristo porque Paulo foi. E ele foi um ser humano de carne e osso, como qualquer um de nós. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus.